E aí, pessoal, tudo bom? Então, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Eu já vou explicar pra vocês o porquê de ter sumido dessa maneira. Vocês vão entender tudo tintim por tintim. Então, se vocês não querem perder, não saiam daí. Então, gente, quando eu engravidei, eu estava trabalhando e numa empresa aqui da minha região, que é bem conhecida, é uma empresa grande, e continuei trabalhando até onde deu para trabalhar, só que chegou a hora de me afastar, eu me afastei. Por coincidência, quando eu dei entrada na licença maternidade, a intenção, ainda não estava no momento das crianças nascerem, mas aí eles anteciparam e nasceram justamente no dia que eu dei entrada na licença maternidade. Aí eu entrei de licença maternidade dia 25 de janeiro, e então acabou minha licença dia 25 de maio. 25 de maio. Hoje já são 3 de junho, 4 de junho. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que eu fiquei muito dividida, não sabia o que fazer. Até um mês antes de eu voltar ao trabalho, eu não sabia o que eu ia fazer, que era decidir se eu ia abandonar o meu trabalho, ia pedir demissão para ficar em casa com as crianças, ou se eu ia voltar a trabalhar e o que eu ia fazer com os bebês. Foi muito difícil, gente. Eu acho que é uma das decisões mais difíceis que a gente, como mãe, tem que tomar. E o meu marido estava sem trabalhar, ele estava sem trabalhar, eu acho que tinha 6 meses que ele tinha saído da Marinha e ficou um bom tempo desempregado. Um mês antes de acabar minha licença, ele conseguiu o trabalho e alguns dias antes de eu voltar a trabalhar, ele já estava trabalhando. Ele conseguiu um trabalho noturno, que é de 11 da noite às 7 da manhã. Só que é um pouco distante, então ele tem que sair de casa às 9 da noite e ele chega em casa umas 8h20, por aí, 8h15, 8h20. E nesse tempo, ele poderia ficar com as crianças durante o dia, só que ele precisa dormir também. Então, eu agradeço a Deus porque eu tenho muita ajuda. Eu já citei em outros vídeos, já falei que eu tenho muita ajuda. Eu pretendo fazer um vídeo explicando, contando melhor pra vocês, sabe? Da onde que vem essa minha ajuda toda, como que funciona. Mas, enfim, a minha sogra me ajuda muito. Minha sogra, minha cunhada, mas quem tem ficado mais com as crianças é minha sogra e meu sogro. Minha sogra trabalha pela manhã numa escola, ela é professora, trabalha até meio-dia. Então, meu marido chega em casa 8h15. Eu e ele tomamos café juntos, porque eu tô pegando 9 horas da manhã no meu trabalho. Eu vou falar também o porquê que eu tô pegando às 9, porque o meu horário normal é 8 horas da manhã. Aí eu tomo café junto com ele, 8h20. Ele fica em casa com as crianças e eu vou pro trabalho. Aí ele fica acordado direto até meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos. Às vezes até as 2 da tarde, que aí minha sogra pega as crianças, leva pra casa dela, que é aqui embaixo da minha, e passa a tarde toda com as crianças. Eu chego em casa por volta de 6h10, 6h20, até 6h30, dependendo do ônibus. E então eu chego, às vezes eu subo e tomo um banho, depois eu desço e pego as crianças, ou então já fico lá embaixo direto para deixar meu marido dormir mais um pouco, e aí eu subo as crianças. Quando ele acorda um pouquinho mais cedo, quando ele acorda em cima da hora para ir trabalhar, né, faltando uns 40 minutos, eu não subo as crianças, eu fico lá embaixo mesmo, e aí eu subo uma só. Por quê? Eu não tô dormindo sozinha com os dois, por enquanto, porque os horários dos dois são diferentes, sabe? Às vezes, quando o Arthur tá dormindo, a Alice tá acordando, quer mamar um pouco, ou tem que trocar uma fraldinha, tem que fazer a nebulização, porque a Alice tá com o narizinho meio congestionado. Então, se eu ficasse com os dois, ia ser muito cansativo para eu trabalhar no outro dia. Como eu tenho ajuda, eu tenho essa opção, apesar de não, meu coração não queria isso, eu queria dormir com os dois todos os dias, mas eu ia estar acabada e talvez eu não conseguisse sustentar essa situação por muito tempo.
Então a minha sogra dorme com um e eu durmo com o outro. E aí no outro dia a gente troca, no outro dia a gente troca, no outro dia a gente troca. Até porque a Alice, ela é mais assim, chorona, ela mais agitada também. Mas o que pega mais nela é que ela é chorona. Então, às vezes, ela vai dormir 2 da manhã e ela chora até, tipo, 2 da manhã. Até cansar, ela vai chorando. Então, assim, no dia que eu durmo com a Alice, no outro dia eu tô acabada, descansada, acabada. Eu trabalho igual uma zumbi. E aí a noite chega, e aí à noite eu dormi com o Arthur. Aí o Arthur já é mais tranquilo de dormir, ele é agitado também, mas pra dormir ele é mais tranquilo, ele não é chorão também. Ele é muito risonho. Então eu pego, quem dorme com o Arthur descansa, né? E aí eu repouso, descanso, consigo dormir para o outro dia minha sogra descansar, pegar Arthur e descansar e eu dormir com a Alice. E tem sido dessa maneira. Pela manhã meu marido chega, já toma um café comigo, aí às vezes o bebê que tá lá embaixo continua lá embaixo com meu sogro provavelmente, quando ele não vai fazer algum serviço pela manhã. E aí meu marido dorme um pouco com o bebê que tá aqui em cima. E tem sido assim, a família toda mobilizada, né, pra dar conta e a gente conseguir levar. Não sei se eu vou conseguir levar essa situação por muito tempo, não sei, até porque assim, tem exigido muito da minha sogra e do meu sogro. E não era a situação que eu queria, porque eu acho assim, eles já criaram os filhos deles. Não tem que criar filho de mais ninguém. Mas eu não tenho intenção de botar meus bebês na creche agora. Eu acho a creche muito importante, mas na hora certa. Eles são pequenininhos demais, eles são prematuros, apesar de que o médico da UTI que eles ficaram disse que eu não tinha que ficar tratando eles de forma diferente, porque o que tinha que ser tratado devido à prematuridade foi tratado na UTI. Então eu tenho que levar de forma mais normal possível. Mas eu não quero. O que eu puder fazer para evitar botá-los na creche agora, eu vou fazer. E aí eu retornei ao trabalho. Como é que tem sido esse meu retorno ao trabalho? Eu trabalhava num setor que era mais parado, exigia atenção, só que o serviço era um pouquinho mais monótono. Então, eu retornando para esse setor, eu teria muito tempo para ficar pensando nas crianças em casa, até porque eu já trabalhava nesse setor há mais de um ano, então eu sabia exatamente o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, então já ia no automático. E aí eu até voltei para trabalhar um dia antes do dia correto. Aí eu voltei para casa, no outro dia certo eu voltei ao trabalho e levei um grande susto. Me trocaram de setor, de função, totalmente diferente do que eu fazia. Totalmente, gente, da água pro vinho. Me colocaram em um setor que é bem mais agitado, bem mais dinâmico, eu lido mais com o público. E aí veio essa grande surpresa, que eu vi com ótimos olhos. Eu podia muito bem, assim, olhar e ficar assustada, ou ficar com medo, achando que iam me dispensar, algo do tipo. Mas eu achei tão bacana, assim, um novo desafio, uma nova situação para eu administrar, sabe? Eu achei muito bacana. E então, por eu estar num setor novo, com tudo diferente, coisas que eu não sabia fazer, que eu tô aprendendo ainda, exige muito da minha atenção e da minha cabeça, sabe? Para eu poder dar conta de lembrar de tanta coisa. E aí eu não tenho tempo de pensar em casa. Não tenho. E não pode mexer no telefone. Então, assim, eu só mexo no celular no meu horário de almoço. E depois que eu saio do trabalho. Aí eu tenho informações, vejo o que está acontecendo com as crianças, vejo foto. Tudo dessa maneira. E já quando tem alguma emergência, eu já falei pro meu marido, pra minha sogra, para ligar para um certo número que vai conseguir falar comigo na urgência. Mas fora isso, só no meu horário de almoço que eu vejo as mensagens, essas coisas todas. E não tem sido tão sofrido quanto eu imaginei. É difícil, super complicado. Tem mães que não conseguem, então não se cobrem.
Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Eu tenho conseguido por enquanto. Tem 2 semanas, se eu não me engano, vai fazer 2 semanas ainda que eu voltei a trabalhar. Não é fácil, totalmente fácil, você administrar a situação de estar longe dos seus filhos. O pensamento vira e mexe e volta em casa. Apesar de eu não ter tempo de ficar pensando muito em casa, às vezes eu ainda consigo, meu pensamento ainda foge, mas nada que me atrapalhe no que eu faço. Mas não se cobre, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Eu tenho conseguido, eu sinto saudade, sinto falta, mas tem me feito bem também o trabalho, porque eu amo trabalhar onde eu trabalho. Eu acho que o que faz grande diferença é isso, você gostar da empresa que você trabalha, gostar do que você faz. Isso faz toda a diferença na hora da sua decisão. Porque se eu trabalhasse em um lugar que eu não gostasse, que fosse um emprego que não me trouxesse satisfação, eu acho que eu não pensaria 2 vezes em largar. Até assim, eu pensei, mas eu botei muito na balança, por ser, tipo, o momento que o país está passando de crise, a empresa ser boa, me incentivar, sabe? Dão benefícios. Então eu pensei muito bem em relação a isso. É um pouco sacrificante, cansativo, mas tem sido bom e tem valido a pena. Eu falei que eu ia contar o porquê que eu entro às 9, sendo que meu horário é 8 da manhã. Na lei, a mulher que teve filho, né, a mãe que teve filho há pouco, tem direito a 2 períodos de 30 minutos cada para amamentação, até o bebê completar 6 meses de idade. Os meus têm 4 meses, então faltam 2 meses para concluir esse período que eu teria o direito dos 30 minutos de intervalo, 2 intervalos de 30 minutos. Eu pensei que por ser gêmeos eu teria direito a 4 intervalos, né? Mas na lei não tem nada descrito isso, de ser gêmeos ou trigêmeos você tem o dobro ou o triplo do tempo. Diz só que a mãe tem direito a 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos. E aí tem empresa que permite, tem empresa que não permite juntar esses 2 intervalos. Porque tem empresa que sim, tem empresa que não. Porque não é obrigatório da empresa juntar esses 2 períodos. Vai da boa vontade da conversa da empresa, do representante da empresa com a mãe. E aí eu conversei com eles e eles me permitiram juntar esse horário e eu pego 1 hora mais tarde. Eu escolhi pegar 1 hora mais tarde para poder dar tempo de meu marido chegar em casa e eu ir trabalhar. Até o meu sogro ia ficar com as crianças nesse tempo, porque eu teria que sair de casa às 7h30. 7h30 meu marido não estaria em casa ainda. E aí, só que como teve essa possibilidade, né, essa situação de ter esse intervalo, esse direito, eu preferi pegar esse 1 hora depois para não precisar da ajuda do meu sogro neste momento. Porque futuramente, quando voltar meu horário normal, óbvio que eu vou precisar. Então, é isso. Volto da licença maternidade. Esse é o tema desse vídeo, que é algo tão delicado, tão sofrido para algumas mães. Outras mães já veem como algo mais simples, mais tranquilo. Tem funcionado comigo dessa maneira, sempre com ajuda. Eu nunca vou cansar de falar. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, que tem me sustentado, me ajudado em todas as situações. Segundo lugar, minha sogra, o meu sogro, o meu marido, todo esse pessoal que por amor, sabe, porque não tem dinheiro no mundo que pague, é por amor que eles fazem isso, de ajudar, de estarem sempre participando, de serem avós assim tão presentes, o meu marido ser um paizão. Então eu sou muito grata às pessoas que me cercam, que têm sido tão boas para mim. Sou grata também à empresa, ao trabalho que eu tenho, por eu conseguir, assim, sabe, fazer valer o meu direito. Porque às vezes tem empresa que não reconhece, gente, que você tem direito. Lá na lei você tem direito, mas não reconhece. Eles poderiam fazer isso, mas graças a Deus foi reconhecido, tem dado certo, tem funcionado. Eu fiquei tanto tempo assim sem gravar vídeo por isso, por essa nova situação, essa nova fase que eu tenho passado, que é trabalhar de volta ao trabalho com os bebezinhos pequenos em casa. E eu fiquei um pouco sem gravar,
pensei até em desistir, não ficar gravando mais. Mas aí, durante a semana, teve uma pessoa que me falou que estava vendo os meus vídeos e estava gostando. Então me deu um ânimo, um up para eu voltar a gravar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.